Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo novamente. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Vamos fazer um resumo do capítulo 7 e fazer um acréscimo que traz grande revelação. Então vamos direto para o vídeo. No último vídeo, nós lemos o texto de Daniel, capítulo de número 7. E nesse texto nós vemos que Daniel ele teve uma visão onde um vento agitava o Mar Grande. O Mar Grande é uma referência ao Mar Mediterrâneo. Daniel ele via surgindo do mar 4 animais. O primeiro era um leão. O segundo ele era um urso, que tinha um lado maior do que o outro. O terceiro, ele era semelhante ao leopardo, porém ele tinha 4 cabeças. Daniel também viu um quarto animal que ele considerou como terrível. E após esse quarto animal, ele viu um ancião de dias sentado num trono. E foram abertos os livros e iniciado o julgamento. Nós vimos que o ancião de dias, ele julgava contra esse animal terrível. E esse animal terrível ele era jogado no lago de fogo para ser queimado. Já os outros 3 animais, eles perdiam seu domínio. Daniel também viu um como semelhante ao filho do homem vindo sobre as nuvens, e fizeram que ele se achegasse ao ancião de dias. E o ancião de dias lhe deu todo o poder, o reino e a glória para o todo sempre. Então, nós vimos ali que Daniel ele ficou ali impressionado com essa visão. E um anjo chegava para ele para dar essa explicação. O anjo dizia a Daniel que os 4 animais eles eram os 4 reinos que se levantavam da terra. Mas Daniel ele ficava impressionado com o quarto animal, porque o quarto animal ele tinha algumas características. E o anjo ia dizer para Daniel que esse quarto animal seria o 4º reino da terra. E essas características que deixavam Daniel impressionado é que esse animal ele tinha 10 chifres. E ele via que depois desses 10 chifres aparecia um chifre pequeno que crescia no meio dos 10 chifres. E esse chifre pequeno ele abatia 3 dos 10 chifres, se tornando assim o 8º rei. Daniel viu que esse animal terrível, que ele chama de terrível, ele tinha algumas características. Ele tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Quando Deus ele usa essas coisas, ele está fazendo associações. Nós vimos em Daniel capítulo de número 2, que Nabucodonosor teve uma visão. E nessa visão que Nabucodonosor viu, a estátua de Nabucodonosor, cada parte da estátua tinha um material diferente. Primeiro, a cabeça era de ouro, o braço e os peitos eram de prata, o ventre e a barriga era de bronze, as pernas de ferro e os pés e os 10 dedos dos pés de ferro misturado com barro. Nós vamos ver que Daniel ele fala que esse quarto animal ele tinha unhas de bronze e dentes de ferro, fazendo uma alusão que esse quarto animal ele tinha características dos reinos de bronze e dos reinos de ferro. O reino de bronze era o 3º reino da estátua de Nabucodonosor. E o 4º reino ele era de ferro. Daniel também viu que esse chifre pequeno, ele proferia as blasfêmias contra o Altíssimo. Outra característica que ele tinha é que ele cuidaria de mudar o tempo e a lei. E Daniel via que por tempo, 2 tempos e metade de um tempo ele perseguia os santos. E quando nós olhamos essas características dessa besta, nós vamos ver que ela tem toda a ligação com aquilo que nós vimos lá em Apocalipse, capítulo de número 13, onde o apóstolo João vê surgir do mar grande,
referência ao mar Mediterrâneo, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E o que João viu era uma besta que ela tinha boca de leão, né? A sua boca, o seu rosto era de leão, os seus pés eles eram de urso, mas o seu corpo ele era semelhante ao leopardo. Então o apóstolo João, né, viu algo muito parecido com Daniel, só que visto numa outra visão, né? Deus estava dando um outro ponto de vista da mesma profecia, né? Agora, quando nós vemos essa profecia de Daniel, capítulo de número 7, e fazemos uma ligação com a profecia de Daniel, capítulo de número 2, né? Nós podemos ver que o leão é o primeiro reino. Por isso, João viu que a besta ela tinha boca de leão, né? A cabeça era do leão. Toda característica da besta ela tem o pensamento, né, na Babilônia. Então a Babilônia ela é a base do pensamento desse reino, né? Quando a gente vê o urso, nós podemos ver a ligação, ele é o segundo reino, né? Nós sabemos que o segundo reino é os medos e os persas. E o terceiro animal que Daniel viu, que era o leopardo de 4 cabeças, né? Ele faz uma alusão ao Império Grego. Quando a gente estudar Daniel, capítulo de número 8, nós vamos entender por que esse animal tem 4 cabeças, né? Por que ele tem 4 cabeças? Isso vai estar explicado em Daniel, capítulo de número 8. Agora, a grande dúvida que fica é: e o quarto reino, que é esse animal terrível, né? Quando nós olhamos para a estátua de Nabucodonosor, nós vemos surgindo depois dessa cabeça 5 reinos. Nós não vemos surgindo 4 reinos apenas. Por que então que Daniel 7 ele vai ver apenas 4 reinos, né? Porque quando nós olhamos para a estátua de Nabucodonosor, nós vemos aqui que primeiro tem a cabeça de ouro, depois os braços de prata, depois o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de barro com ferro. Nós vemos também que depois é tirada uma pedra sem mãos e é jogada nos pés da estátua, né? Nos pés da estátua. E toda a estátua se desfaz. E após essa pedra ser jogada nos pés da estátua, é criado um reino que jamais teria fim. Agora, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver aí uma ligação, porque Daniel 7 vai nos mostrar que essa pedra é o Filho do Homem, é Cristo, que vem sobre as nuvens para estabelecer o seu reino. Agora, o estabelecimento do reino de Cristo depende do cumprimento de toda a estátua de Nabucodonosor e também do cumprimento dos 4 animais. E o quarto animal é a besta é o animal terrível com 10 chifres e depois o levantamento do chifre pequeno. E fica a dúvida sobre o quarto animal. Então o quarto animal seria o Império Romano, que foi o quarto reino, que foi aquele reino que tirou o Império Grego. Lembra que eu disse que Apocalipse, que Daniel não se entende sem Apocalipse, mas Apocalipse também não se entende sem Daniel. Então nós vamos ver que Deus vai trazer uma revelação tremenda no livro do Apocalipse, no capítulo de número 17. Então nós vamos estar lendo esse texto para que os irmãos possam alcançar a revelação do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 17. João vai ver o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Então nós não vamos entrar muito no texto, estudar o texto de Apocalipse a fundo, porque nós ainda vamos fazer estudo sobre Apocalipse.
com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitaram na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada numa besta de escarlate. Então, vou marcar aqui o que João viu. Ele viu uma mulher sentada numa besta. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Você vai ver que Deus aqui ele vai trazer revelações tremendas ao apóstolo João. Achava-se a mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com a imundícia da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe e meretriz das abominações da terra. Então você vai ver que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, né, é a besta que João viu lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Né? E olha o que o anjo vai dizer para João. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta de 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é. Gravem isso que João está falando, que o anjo está falando. Era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a perdição. Caminha para a destruição. Então, vou marcar aqui esse texto. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, a qual está assentada a mulher. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe. Vou marcar esse aqui de verde, em vez de roxo. Um existe. Vou marcar de roxo. E o outro ainda não chegou. Olha que coisa tremenda que João viu. Você vai ver que o anjo está mostrando para João que a besta ela já esteve presente no passado. Agora ela não está presente, mas ela vai voltar novamente no futuro. Por isso a besta ela é semelhante ao leopardo. Ela tem pés de urso. Ela também tem boca de leão. Mas ela não está presente ela não existe no presente, mas ela vai aparecer no futuro. Quando chegar, tem que durar pouco. E a besta, que era e não é também o 8º rei. Olha que coisa tremenda. E procede do 7 e caminha para a perdição. Você vai ver aqui que João ele viu que as 7 cabeças são 7 reinos. Só que, quando nós olhamos para Daniel, nós vimos a ligação dessa besta com a besta de Daniel. Por isso que a besta ela é semelhante ao leopardo. Tem bocas de leão e pés de urso.
Quando nós pegamos a palavra que está em Apocalipse e jogamos em Daniel, fazemos uma ligação das profecias, nós vamos ver que a besta, ela era no passado, não é e virá novamente. Por isso, a besta tem 10 chifres, é o tempo dos 10 dedos, que faz ligação com a estátua de Nabucodonosor. Essa besta, ela vai aparecer no futuro. Então não adianta às vezes as pessoas ficam procurando anticristos aqui, anticristo ali. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que para vir o chifre pequeno, antes tem que vir a união dos 10 reinos. Então a profecia ela tem uma sequência. É tremendo como Deus ele vai nos dando o caminho para a profecia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos perceber então que essa besta, embora as características dela começaram no Império Romano, tanto é que ela tem dentes de ferro, em alusão ao quarto reino, ela só vai aparecer no futuro. Ela ainda não apareceu. Mas nós sabemos que depois que ela aparecer, vai vir um chifre pequeno. E após a ascensão desse chifre pequeno, isso vai culminar com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado do estudo de hoje. E no próximo vídeo nós vamos ver o texto de Daniel, capítulo de número 8. É isso, que Deus abençoe os irmãos nessa quarentena, os irmãos se cuidem e em nome de Jesus esse tempo há de passar. Deus abençoe a todos, tchau!